eu sou o Johnny e sejam bem-vindos a mais um Mistérios da Humanidade. E o tema de hoje é os Warren. A nossa história começa com Edward Warren, um simples porteiro de apenas 16 anos que em um belo dia conheceu uma garota chamada Lorraine Rita. Eles se apaixonaram e começaram a namorar, até que se casaram e se tornaram os Warren. Mas você deve estar se perguntando, o que essa história romântica tem de mais? Bem, pois eu te respondo. Edward Warren é um demonologista e Lorraine Warren é uma médium clarividente. Juntos, eles investigaram mais de 10.000 casos sobrenaturais e resolveram casos como a boneca Annabelle e a casa mal assombrada de Amityville. Mas para entendermos melhor a história do casal Warren, vamos começar do começo. Edward Warren nasceu em 7 de setembro de 1926 e cresceu em uma casa assombrada em Connecticut, da idade de 5 anos até os 12 anos de idade. Sua família, especialmente seu pai, que era policial na época, sempre dizia que tudo o que acontecia na casa devia ter uma explicação lógica, mesmo quando Edward acordava às 3 da manhã, com a porta do armário abrindo e saindo uma bola de luz que se transformava em uma senhora idosa que gelava o quarto todo, o cercando com uma respiração ofegante e passos pesados, enquanto ele repetia para si mesmo: existe uma explicação para isso, existe uma explicação para isso. Edward foi um veterano da Marinha na Segunda Guerra Mundial e um ex-oficial de polícia, até que se tornou um pintor, autodidata, especialista em demonologia, autor e conferencista. Lorraine Warren nasceu em 31 de janeiro de 1927. Lorraine era clarividente, também teve problemas com seu dom, por conta de estudar em um colégio católico, e aos 12 anos de idade começou a ver luzes ao redor das pessoas. Um dia, disse a uma das freiras que a sua luz era mais forte do que a da Madre Superiora. Isso lhe rendeu um castigo de 3 dias, sem poder falar ou brincar. O pior é que Lorraine não podia contar o que via para os seus pais, com medo de que eles não entendessem ou ficassem chateados com o assunto. Então ela guardou tudo o que via para si, até que conheceu Edward, que aos 16 anos de idade trabalhava como porteiro no Teatro Colonial em Bridgeport, em Connecticut. Lorraine e sua mãe frequentavam o local todas as quartas-feiras. Então, os dois começaram a conversar e se tornaram amigos. E, em uma visita à casa de Lorraine, Edward a pediu em namoro, e eles tiveram uma filha e lhe deram o nome de Judy. Edward decidiu se tornar um artista, pintava quadros e sua especialidade era pintar casas, de preferência casas mal assombradas, assim como foi a dele um dia. Edward começou então a vender seus quadros em lugares turísticos, como em Massachusetts, Vermont e outras cidades, e aproveitando para conhecer lugares mal assombrados. Se Edward ouvia falar em um lugar assombrado, arrastava Lorraine de qualquer jeito para lá. Então ele fazia uma pintura da casa. Lorraine batia a porta e entregava o quadro à família, que lhe pagava por isso. Era um modo de Edward
poder saber se o que ocorria na casa daquelas famílias era o mesmo que já tinha acontecido na sua. Então, fundaram em 1952... Pera aí, eu não vou ler isso. Tiago, faz favor, põe aqui na tela. Ok. O objetivo no início era simplesmente investigar assombrações e casos sobrenaturais. Em seguida, por volta de 1965, os Warren entraram em uma casa onde o espírito de uma menina chamada Cynthia possuía o menino da casa. Os Warren descobriram que ela estava à procura de sua mãe. Edward então pensou: isto é horrível, como posso ajudar esta criança? Um dos casos mais famosos dos Warren foi o da família Perron, que teve recentemente um filme baseado em sua história, Invocação do Mal. O filme é muito bom e recomendo a todos, mas enfim, no inverno de 1970, Roger e Carolina Perron compraram a residência onde pretendiam criar seus 5 filhos. A casa fora construída em um terreno muito bonito e, até onde sabiam, 8 gerações da família anterior haviam vivido naquela casa. O local dava todos os indícios de que seria o lugar perfeito para que ela e seus filhos levassem a vida que sempre sonharam. Porém, o que não lhes foi dito é que também era uma casa repleta de dor e agonia. Segundo Andrea, assim que se mudaram, começaram a presenciar algumas manifestações e a ver espíritos vagando pela casa, mas até então todos benignos, e alguns deles pareciam ignorar completamente a presença dos Perron na residência. Havia um espírito que sempre cheirava as flores, outro que dava beijos de boa noite nas crianças, e até um que parecia pegar uma vassoura e varrer a residência. Mas é claro que havia outros tipos de manifestações típicas de uma casa assombrada, como coisas se movendo sozinha e quadros caindo pelo chão. Mas a coisa mais assustadora era o som de algo que volta e meia se chocava contra a porta no meio da noite e que acordava a família toda. Era óbvio que alguma coisa ou havia algumas almas perturbadas no lugar. Porém, tudo mudou quando os Perron resolveram convocar o casal Warren para fazer uma investigação e intervir em alguns fenômenos que ocorriam dentro da casa e que estavam perturbando a família. Durante uma sessão que deu muito errado, Ed e Lorraine acordaram uma entidade chamada Batseba, descrita como uma alma esquecida por Deus. Segundo a lenda local, Batseba foi acusada de bruxaria depois que um bebê morreu misteriosamente sob os seus cuidados. Embora não houvesse prova suficiente para condenar Batseba de bruxaria ou assassinato, muitos moradores acreditavam que ela tinha matado a criança em um ritual. Batseba morreu de causas naturais aos 73 anos de idade. Há rumores de que o seu corpo se transformou em pedra imediatamente após a sua morte, e é claro que não há evidência nenhuma para apoiar os relatos.
Algumas pessoas afirmam que Batseba teve vários filhos e todos morreram muito novos, mas o censo registra apenas um filho, Herbert, que viveu até a vida adulta. A história ainda conta que antes de morrer, Batseba amaldiçoou suas terras e a todos que viessem a viver no local. Então, mais de 25 mortes ocorreram naquele local, todas sob circunstâncias misteriosas. Segundo Andrea Perron, Batseba logo se mostrou extremamente agressiva e se via como a dona da casa. Ela sentia-se atraída por Roger, cobiçava as crianças e começou a fazer de tudo para botar Andrea para fora da casa. Nas palavras dos Perron, o que ela fez a minha mãe passar, nenhum ser humano deveria ter que suportar. Apesar de Edward e Lorraine Warren terem tentado dissipar os espíritos do mal, eles nunca conseguiram livrar a casa dos espíritos. Um padre do Vaticano foi até a casa e, segundo Perron, andou pelo local, parando em cada cômodo e murmurando suas orações. Quando saiu, o homem disse: "Sinto muito, senhora Perron. Esta casa não pode ser limpa." Os Warren também tiveram participação direta no caso de Amityville e da boneca Annabelle, da qual já fizemos um vídeo. Dá uma passadinha lá para conferir esta história. É só clicar aqui na tela. O link também vai estar na descrição do vídeo. Continuando, foi os Warren que neutralizaram a boneca Annabelle, levando-a com eles para seu museu. Falando em museu, os Warren fundaram um museu onde guardam todos os objetos mal assombrados, e lá pode-se encontrar várias coisas bizarras. Há alguns anos atrás, o Fantástico fez uma ótima reportagem sobre o Museu dos Warren, e assim podemos ver o quão bizarro é. Infelizmente, Ed Warren faleceu em 2006, mas não pense você que Lorraine desanimou do negócio de caçar fantasmas. Hoje em dia, ela conta com a ajuda de Tony Spera, que se tornou o seu braço direito. Com sua extrema sabedoria, os Warren ajudaram várias famílias a passar por situações extremamente delicadas, que incluíam demônios, entidades e espíritos. Tarefa que não devia ser nada fácil. Existem alguns casos resolvidos pelos Warren que são fascinantes e pretendemos trazê-los para o canal, então se preparem. Muito obrigado pela sua atenção e nos ajude se inscrevendo no canal e clicando no gostei. Se gostaram do vídeo, compartilhe nas redes sociais e curtam a nossa página no Facebook, que assim vocês nos ajudam imensamente, e nos vemos no próximo Mistérios da Humanidade.